Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, os que estão em casa nos assistindo também. Ainda de pé, eu peço que você tome sua Bíblia em mãos. Hoje, primeiro culto do mês de julho. Como de costume, e para quem não sabe, uma mensagem pastoral. Peço que você abra o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, 22. Diz assim a bendita palavra de Deus. Palavras de Jesus aqui. E disse Jesus aos discípulos: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Verso 27. Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis preocupados, se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Gente, então hoje nós vamos tratar de um assunto, de uma questão que talvez alguém ou alguns tenham deixado de lado, tenham esquecido, porque nós vivemos já há vários meses, mais de um ano, tratando basicamente de assuntos como a pandemia, e as questões da pandemia, as crises da pandemia. Outros têm falado muito hoje em dia, estão preocupados se são cringe ou não. E essas coisas têm nos levado a esquecer de um problema muito anterior, muito mais antigo do que pandemia e nomenclaturas da internet, coisas do tipo, que é a ansiedade, que caminha com a humanidade já há muito tempo. A ansiedade, de fato, é uma das questões que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas há muito tempo e continua fazendo isso hoje em dia. A ansiedade é um sentimento que está ligado a preocupações, nervosismo, medo de situações. Às vezes um medo intenso, a ansiedade pode causar. Eu vejo que é prudente nós tratarmos e falarmos dessa questão da ansiedade, porque de fato, sempre que eu me disponho e tenho aprendido a ouvir as pessoas, atender os irmãos e pessoas também que são fora da igreja, eu vejo que a ansiedade é a raiz de muitos problemas das nossas vidas hoje. Vivemos tempos difíceis e de muita ansiedade. A ansiedade, apesar de ser assim, algo preocupante, ela é uma reação natural do homem. Nós nascemos com isso. E, em certo nível, é até bom. A ansiedade ela funciona como um mecanismo de defesa. Quer ver uma ansiedade branca, se eu posso falar isso? Uma ansiedade boa. Eu fico sempre ansioso quando tenho que preparar um sermão. A gente costuma falar, né, meninos? Tem que ter o friozinho na barriga. E, de fato, se nós não ficássemos, se eu não ficar ansioso, preocupado, eu vou fazer de qualquer jeito. Essa ansiedade me leva a me dedicar mais tempo em estudar, me debruçar e orar diante de Deus e clamar pela misericórdia de Deus. Me leva a uma preocupação, uma ansiedade em ser muito fiel à palavra de Deus e sempre fiel às Escrituras, para entregar para cada um dos irmãos que me ouvem
o bom conselho, todo o bom conselho de Deus, sempre. Você, por exemplo, quando vai fazer uma entrevista de emprego, você fica ansioso. E vai lá e se prepara, e estuda o mercado, é uma ansiedade boa. Quando nós vamos viajar, uma certa ansiedade, uma preocupação nos leva a calibrar os pneus do carro, ver o nível do óleo, ver se está tudo ok, às vezes fazer uma revisão antes de fazer a viagem, para ser uma viagem tranquila com a família, por exemplo. Quando alguém aqui precisa apresentar um projeto, né, Léo? Se prepara, fica ansioso. E isso é uma ansiedade boa. Quando nós vamos estudar para uma prova, né, pessoal? Enem e tal, ficamos ansiosos. É uma ansiedade boa que nos leva a nos prepararmos. Só que às vezes a ansiedade ela se torna um distúrbio na vida das pessoas. Ela pode se tornar um distúrbio ao ponto de atrapalhar o dia a dia. Quando ela é demasiada, ela tira a paz de muita gente. E esses transtornos de ansiedade são muito comuns, mais do que a gente imagina. De acordo com a OMS, que a gente conhece bem, né, dos nossos dias, a Organização Mundial da Saúde, eles apontam que hoje cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade ao redor do mundo nos dias de hoje. A palavra ansiedade, né, a nossa língua vem do latim, né, o inglês também, você sabe que eu gosto da língua inglesa, ela tem origem, então, nas línguas anglo-saxônicas. E ansiedade significa algo tipo estrangulamento. Fala de alguém que tem medo do desconhecido, alguém que diante do desconhecido fica aterrorizado, às vezes estagnado, imóvel, encolhido num canto. As pessoas têm medo do desconhecido, nós temos medo do desconhecido. Alguns têm medo do dia de amanhã. O futuro nos assusta. Assusta muita gente. Assusta principalmente aqueles que vivem ansiosos. E quando agem assim, deixam de viver o hoje porque estão muito preocupados com o dia de amanhã. Spurgeon, que eu não poderia deixar de citar, disse o seguinte: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Mas nós precisamos também entender o que não é ansiedade, ou o que é não estarmos ansiosos, como Jesus fala no começo do texto. Não estarmos ansiosos ou estarmos despreocupados em tranquilidade. Não é desprezar as nossas necessidades do corpo. Vou ficar de boa, não vou fazer nada. Não, o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é ficar tranquilo demais, não ter ansiedade, não é nos proibir ou evitar de fazermos um planejamento. Nós temos que nos planejar para as coisas do futuro. Temos que nos planejar. Mas a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus. Pedro também fala, sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não estar ansioso também não nos isenta da responsabilidade ou da necessidade de ganhar a vida. Nós precisamos trabalhar, é bíblico. Não quer dizer, não vou andar ansioso por coisa alguma, vou ficar de braço cruzado agora. Vou ficar aqui deitado na cama, esperando o meu café da manhã brotar na mesa da cozinha que nem um cogumelo. Ou o almoço vai surgir do nada. Ou os meus boletos do mês vão ser pagos de uma forma mágica. Não quer dizer que nós temos que ficar de braços cruzados, esperando Deus agir. Tanto que Jesus usou nesse texto os exemplos das aves e das plantas. Os pássaros buscam o alimento que Deus provê na natureza, sementes e coisas do tipo. E as plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Plantas e aves trabalham. Então, não ter ansiedade também não quer dizer que nós estaremos isentos, nós vamos estar livres de dificuldades, não. Embora o Senhor supra as nossas necessidades e cuida e olha por nós,
Ele não nos isenta das aflições. Pouca gente tem pregado o que a Bíblia diz, que os crentes, o povo de Deus, nós somos chamados para sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. O Senhor não nos isenta das aflições, dos apertos, inclusive de questões de dificuldade financeira por vezes também. Ainda mais para nós, latino-americanos do terceiro mundo, que vivemos no Brasil. Mas o que é então a ansiedade? A ansiedade, segundo o texto que você leu comigo, em primeira instância, ela é destrutiva. Porque no verso 22 ele fala, não fiqueis ansiosos. E depois lá no 29, ele diz, portanto, não fiqueis preocupados com o que tereis que comer ou de beber. Em algumas versões fala, não fiqueis inquietos, não andeis em inquietações. Veja, a palavra ansiedade quer dizer rasgar no original. E inquietação é uma palavra que significa um constante suspense. E essas duas expressões, ansiedade e inquietação, elas eram usadas naquela época em que o Novo Testamento foi escrito, para descrever uma situação de um navio sendo surrado pelas ondas de uma tempestade no mar. Eu gostei muito do que diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus comentários, que a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso com as coisas do passado e o ladrão da preocupação em relação com as coisas do futuro. A ansiedade, ela é enganadora também. Porque no verso 23 diz o texto, pois a vida é mais do que alimento e o corpo, e mais do que as roupas. A ansiedade nos dá uma falsa visão da vida, de nós mesmos e de Deus, quando andamos ansiosos demais. A ansiedade tem poder. Ela tem poder de criar um problema que ainda não existe. Ela tem poder de aumentar os problemas e de diminuir a nossa capacidade de resolver problemas. Ela tem poder de tirar os nossos olhos de Deus e de colocar os nossos olhos simplesmente nas circunstâncias dessa vida. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los nas coisas passageiras dessa vida. A ansiedade, ela também é inútil, porque o verso 25, eu leio a versão Almeida século 21, né? Mas em muitas versões ela fala do côvado. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida ou à sua estatura, dizem algumas versões. Um côvado tinha 45 centímetros. O que Jesus está dizendo é que essa preocupação exagerada com as coisas dessa vida, ela, ao invés de alongar a nossa vida, ela vai encurtar, nos faz perder tempo. A ansiedade pode nos matar pouco a pouco. Sim, pessoas morrem de ansiedade, porque a ansiedade, ela rouba as nossas forças, ela mata os nossos sonhos, ela mina a nossa saúde, ela enfraquece a nossa fé, ela tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos cristã. Veja, os hospitais e os cemitérios estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. Eu me lembro do irmão que há muito tempo atrás, ele tinha os seus 50 e poucos anos, e foi fazer uma consulta com o cardiologista de rotina. Sua filha, amiga nossa, levou ele para essa consulta. E lá o médico constatou que estava tudo bem, mas ele percebeu que no coração dele tinha uma, não sei se posso falar, anomalia, alguma coisa diferente, que não ia interferir muito. Eu não lembro direito se era uma artéria invertida, uma coisa diferente. Tipo, isso aí não é nada. E ele ficou tão preocupado, tão ansioso, tão desesperado, que infartou e morreu numa consulta de rotina. Então, a ansiedade, sim, mata as pessoas. Pode matar as pessoas. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos teimando em tirar as rédeas das nossas vidas das mãos de Deus. É o que nós estamos fazendo. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje, por causa do medo do amanhã. Então as pessoas hoje se preocupam com tudo, com exames, com emprego, com casas, com saúde, namoro, relacionamentos, empreendimentos, finanças, casamentos, investimentos. Somos bombardeados de coisas para nos deixar preocupados,
ansiosos, a vida é incerta para aquele que não tem Jesus. Nós precisamos nos lembrar do que a palavra diz. Basta para cada dia o seu mal. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Não sei se você já teve a sensação de estar fazendo tanta coisa e parece que o dia... Cara, esse dia teve 8 horas só, tipo, não, sabe? Faltou horas para fazer tudo que eu tinha. Mas eu sou um cara tão bom em fazer as coisas. Nós temos que reduzir a marcha. Precisamos viver um dia de cada vez. Esses dias eu falava com uma irmã que estava estressada. Foi bem interessante. Eu estava justamente lendo esse texto, né? Olha os pássaros e tal. Eu sabia que existe uma pesquisa, uma estatística de que o que nos deixa um som que deixa o homem mais tranquilo é o som do canto dos pássaros. E eu estava na casa da irmã, que é meio retirada, e ela, né, mãe de primeira viagem, aquela coisa e tal. Porque eu estou estressada e não sei o quê. Eu falei, mãe, tem passarinho? É óbvio, a resposta dela é assim, sim, tem um monte de árvore e coisa. Tem pássaro de manhã cantando aqui? Tem. O que Jesus fala? Observem os pássaros. Sabia? Eu falei dessa estatística para ela. Ouça o canto dos pássaros. O trânsito da cidade aqui, você sabe, é meio caótico. E eu fico bem irritado com isso. Né? Deus está me transformando. Samuel, meu filho, me chamou de louco esses dias. Eu estava ouvindo uma playlist de cantos de pássaros. E isso me acalma no trânsito. Então, irmãos, se alguma coisa rouba as nossas forças hoje, olha, uma coisa óbvia, a gente não pensa nisso. Se alguma coisa está roubando as nossas forças hoje, com certeza, amanhã vamos estar mais fracos. Então, basta para cada dia o seu mal. A ansiedade também é cega. No verso 23 ele fala, pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que roupas. A ansiedade só nos leva a crer que a vida é feita daquilo que comemos e vestimos, das coisas dessa vida. A ansiedade nos impede de vermos a obra da providência de Deus na criação. Olha o verso 24, né? Acabei de falar. Olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. 27. Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Olha que sabedoria no nosso dia a dia, na nossa correria. Gente, nós vivemos numa região muito privilegiada. Olha quanta natureza nós temos ao nosso redor, sabe? Até nas empresas se fala disso. Para de vez em quando, pega o teu café, olha para a janela, né? Não vai passar o dia inteiro na contemplação, né, irmão? Volta a trabalhar daqui a pouco. Mas é bom a gente parar, sair da cadeira, fazer o laboral lá, né? Nós temos que observar. É uma ordem de Jesus. E sobre essas coisas, Martinho Lutero falou o seguinte: Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo, prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória do que Salomão. Valemos mais do que as aves e os lírios. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará de seus filhos? Às vezes a gente se esquece. O problema não é que às vezes nós fazemos, e de fato nós fazemos de Deus alguém que tem pouco poder. Não é o pequeno poder de Deus, quando a gente limita, né? Se pudéssemos limitar o poder de Deus nas coisas que Ele nos dá, de comer, de vestir, né? O problema é a nossa pequena fé. É a nossa pequena fé quando nós andamos ansiosos, justamente com as coisas triviais dessa vida. A ansiedade também é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela nasce no ventre da incredulidade. Ansiedade é pecado, porque a ansiedade é o oposto da fé. Olha o verso 30. Porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma característica de pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, de incrédulos. Mas um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que ter convicção. Tem que ter convicção do amor,
do cuidado, da providência do Pai. Temos que ter convicção. Mas a pergunta que não quer calar: como vencer a ansiedade? Como nós vamos vencer a ansiedade? E de uma forma bem resumida, eu já respondo: ouvir e crer no que Jesus fala nesse texto. Ele fala: não temas, o 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Não temas, nos revela Deus como nosso pastor. Não temas, ó pequeno rebanho, nós somos as suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor, e se Ele, de fato, é o nosso bom pastor, em seguida, devemos aplicar em nossas vidas o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes nós esquecemos. O Senhor é meu pastor, nada vai nos faltar, não vai nos faltar qualquer coisa que de fato precisamos. O reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele fala, eu gosto da ilustração: o Senhor promete o pão nosso de cada dia, coisas que precisamos, não o pudim nosso de cada dia, o manjar nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Então, Deus é o nosso pastor, Ele nos cuida de perto, Ele nos chama para a intimidade, nos protege. Nós precisamos lembrar, então, que Deus é nosso Pai e bom pastor, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. É o que diz o verso 30. O Pai sabe de tudo que vocês precisam. E é assim. Então, portanto, nós vencemos a ansiedade quando confiamos e descansamos em Deus. A fé é o oposto da ansiedade. É o antídoto da ansiedade. Fé de que Deus nos conhece e nos ama. Fé de que Deus protege os seus filhos, nos livra, nos guarda e nos sustenta. Quantos de nós aqui temos testemunhos da provisão, da proteção, do livramento, do cuidado de Deus, não é mesmo? É assim que Ele age. Então, quando a gente se alimenta os nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e de que Ele supre cada uma delas, então a paz de Deus nos invade. Essa paz guarda o nosso coração. E a paz é a sentinela, então, essa paz que guarda as nossas almas. Imagina uma situação inconcebível. O Léo e a Dai estão dormindo de madrugada, e o Davi, que tem 7 anos, acorda no meio da noite, apavorado, preocupadíssimo, desesperado, e bate no quarto. Ô pai, ô mãe, amanhã a gente vai ter comida na mesa, amanhã eu vou ter roupa para vestir. Que nada, é impossível isso acontecer. O Piá está roncando, dormindo lá, tranquilo, descansando na provisão do pai, da sua mãe, sabendo que amanhã há providência, todas as coisas já estão preparadas. E a gente tem que ser assim, como crianças que confiam, descansam e esperam no Pai, que é o nosso bom pastor. Não temas, revela Deus como nosso Pai, porque o texto diz: é do agrado do Pai. Não somos apenas o seu pequeno rebanho, mas nós somos também os seus filhos. Ele é o nosso Pai, o Paizinho, o Abba Pai. O Pai que instrui, que nos corrige em amor, que imprime as suas marcas em nós, as marcas genéticas, o caráter de Deus e seus filhos. O Espírito Santo é a marca, é o DNA do Deus que é santo, no seu povo, nos seus filhos santos. Ele é o nosso Pai e sabe de tudo o que nós temos necessidade. Pois se pedirmos um pão, diz a palavra, Ele não vai nos dar uma pedra. Se pedirmos peixe, Ele não vai nos dar uma cobra. Ele é o nosso Pai que conhece as nossas necessidades. E às vezes a gente se esquece. Por isso nós temos que lembrar que Deus já nos deu as coisas mais importantes, muito superiores do que qualquer um dos bens materiais dessa terra. O Senhor já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, a salvação e o seu reino. É o que nós acabamos de ler.
De novo, vou citar o britânico mais querido, que eu mais gosto, que é o J.C. Ryle. Ele disse o seguinte no seu comentário desse texto: o Pai se alegra nos crentes como membros do seu amado Filho, em quem o Pai encontra intensa satisfação em Jesus. Deus os considera seus filhos queridos em Cristo. Não vê imperfeições neles. Mesmo agora, quando dos céus, ele se inclina para contemplá-los em meio às suas fraquezas, sente-se satisfeito, e no futuro, quando se apresentarem diante dele em glória, ele vai recebê-los com exultação. Cristo em vós, a esperança da glória, outra palavra que nós temos que lembrar. E também do apóstolo Paulo, em Romanos 8:32, quando ele diz, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Tudo o que temos, o Senhor, tudo que precisamos, o Senhor já nos deu. E eu falo de vez em quando, e vou falar de novo, irmãos, ou Jesus é tudo para nós, ou ele não é nada. Então nós somos as ovelhas do rebanho de Deus, de Jesus. Somos os filhos da sua família e os servos do seu reino. Não temas, também nos revela Deus como nosso rei. Quando diz o texto, é porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Deus pode dar o seu reino, porque ele é o rei. O único ser totalmente livre que existe é Deus. Ele é livre, ele criou a liberdade, ele criou todas as coisas, ele é rei, ele pode dar o seu reino. Isso adiciona uma enorme carga de poder sobre aquele que nos dá provisão. Ele é o pastor, pai e rei. O pastor fala de proteção e provisão. O pai tem uma conotação de amor, de ternura, de autoridade, disposição, de orientação, mas o rei fala de poder, de soberania e de riqueza. Então, quando a gente reconhece Deus assim, como pastor, pai e rei, nós podemos, irmãos, vencer as ansiedades dessa vida. E dessa forma, tendo consciência disso e aplicando aos nossos corações, nós passamos a ser destemidos. Podemos caminhar sem medo do amanhã, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. No original, em inglês, eu posso enfrentar o amanhã. Então, a ordem aqui, olha o verso 31. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas, o que comer, o que vestir, vos serão acrescentadas. A ordem aqui é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nosso coração, em primeiro lugar, antes de toda e qualquer coisa dessa vida. O reino de Deus devemos buscar. De novo, Ryle diz o seguinte: quando podemos dizer que estamos buscando o reino de Deus? Ele pergunta. Nós o buscamos quando o nosso principal objetivo é garantir um lugar entre o número dos salvos, tendo nossos pecados perdoados, nosso coração regenerado e nós mesmos preparados para receber uma parte da herança dos santos na luz. Então nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Quando dedicamos o primeiro lugar dos nossos pensamentos aos interesses desse reino, de uma forma prática. Quando nós trabalhamos, irmãos, para aumentar o número, a quantidade de súditos do reino de Deus. Quando nós nos esforçamos para manter a obra de Deus e prover a glória de Deus nesse mundo. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, é isso que Jesus está falando nesse verso 31. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. E não temer, quando ele diz não temas no verso 32, não temer esse verso mostra quão livre e generoso é Deus por nos dar o reino. Ele nos dá o reino. O texto não diz, ele vende o reino, ele aluga, ele empresta, não, ele dá o reino de Deus, porque ele é infinitamente rico demais. E Deus não precisa dos nossos pagamentos. Ele é autossuficiente. Ele tem tudo. De novo, Paulo, aos Romanos 11, 35 e 36, diz: quem primeiro lhe deu para que lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então Deus, ele é generoso e gratuito na sua generosidade para com seus filhos. E
E quando nós passamos a entender essas coisas, caminhamos destemidos, de novo, sem medo, não temas. Mas nós precisamos, antes de tudo, confiarmos a Ele todas as nossas necessidades e os nossos anseios. Não temer mostra que nós reconhecemos Deus, segundo esse texto, como alguém feliz, porque diz, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Ele se agrada em dar o reino aos seus filhos. Deus quer fazer isso, Deus é feliz ao fazer isso. E talvez aqui alguém esteja pensando, algumas pessoas de fato têm dificuldade de entender a paternidade divina, porque infelizmente nem todos nós tivemos pais bons, que se alegravam em dar mais do que receber. Mas não tema, eu te digo, porque nós temos um Pai que é generoso, que é bondoso, um Pai que é o nosso pastor e nosso rei. Ele se agrada de dar o reino aos seus filhos. Isso fala da natureza dadivosa de Deus. Fala do tipo de coração que Deus tem, dadivoso, do amor ágape, né? Então, esse versículo de novo nos mostra como Deus é feliz naquilo que Ele faz. Não no que Ele vai fazer, não naquilo que Ele tem que fazer, mas naquilo que Ele tem prazer em fazer, o que Ele gosta de fazer é dar o seu reino. Ele se agrada, Ele tem prazer, Ele nos dá o reino. Olha que interessante, eu estava meditando nessa questão do Deus que dá o seu reino, num paralelo de Romanos 14, 17, talvez alguém se lembre, quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Veja, Jesus está tratando dessas coisas, dessa vida. Mas assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, diz Paulo em Romanos 14. É justiça, paz e alegria. É justiça de Deus, se cumpriu em Cristo, é paz com Deus, segundo a justificação de Cristo, em Cristo, e alegria no Espírito Santo. Quando nós dependemos, quando nós compreendemos a dimensão, a profundidade do reino de Deus, que é paz, é justiça, paz e alegria, nós vivemos como Ele é, felizes, em alegria, em paz. E quando o texto fala, Ele nos se agradou em nos dar o reino, está dizendo que Ele nos faz reis e sacerdotes. Caso você ache que isso é uma mensagem triunfalista, veja Êxodo 19, 6. E Apocalipse 1, 6. Fala que Deus nos faz de nós reino e sacerdotes, nação santa. Ele nos faz reis, para nós reinarmos sobre a morte, quando formos ressuscitados com Cristo Jesus, na sua semelhança. Deus nos dá o seu reino e nos torna sacerdotes, para que eu e você, nessa vida, sejamos capacitados de governar sobre o pecado. Reis na ressurreição, sacerdotes, para governarmos sobre o pecado hoje. Então, Ele nos faz ovelhas, escolhidos do seu rebanho. Isso fala da intimidade, de um pequeno círculo do pastor. Ele nos chama por filhos amados, na semelhança de Cristo, por isso somos co-herdeiros de Deus, e nos coroa de graça e misericórdia. Fala do resplendor da sua glória, depositado na sua igreja, fazendo de nós a sua amada noiva. Mas de uma forma prática, segundo esse texto, trazendo para as nossas vidas, o que nós devemos fazer a partir desse entendimento? O que devemos fazer exatamente? Leia comigo os versos 33 e 34. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós devemos mudar os nossos investimentos. O nosso problema, irmãos, não é uma busca do prazer nessa vida, mas é o contentamento com o prazer muito pequeno das coisas dessa vida. Deus, o Senhor, Cristo Jesus, tem que ser nosso maior prazer, nossa maior alegria. Nada menos do que Deus e o seu reino devem ocupar um lugar todo especial, principal, de destaque, maior espaço dos nossos corações e das nossas mentes. Veja, o problema não é nós fazermos investimentos, trabalhar, aquilo tudo que eu falei no começo, mas é nós fazermos investimentos errados. Nós somos desafiados a buscar
uma riqueza que não perece, a juntarmos tesouros no céu e a colocarmos nosso dinheiro, nossos bens e nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos, botando aqueles pila embaixo do colchão. Então, no reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam. Tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Então, o que nós temos que fazer? Destacando os verbos desse verso 33, precisamos vender, dar e fazer. Temos que vender, ou seja, negar a nós mesmos, abandonar qualquer coisa que venha nos impedir no caminho da salvação da nossa alma. Nós temos que dar, nós temos que demonstrar o nosso amor, nossa bondade, gentileza a todas as pessoas. Estando mais dispostos, nós precisamos caminhar, mais dispostos a gastar nossa renda na ajuda aos outros. Temos que ter mais disposição em ajudar o próximo do que guardar para satisfazer o desejo egoísta dos nossos corações. Nós temos que fazer, diz o texto, fazer para nós mesmos tesouros nos céus. Ou seja, temos que nos apropriar da vida eterna e acumular evidências de uma vida santa e que agrada a Deus. Hoje, aqui, nesse sopro de vida. Pois o homem que faz bem a si mesmo é aquele que desiste de tudo por amor de Cristo Jesus. Esse homem tem uma missão, tem um trabalho, um labor, e o seu labor é carregar por um instante, nessa vida, a cruz de Jesus e depois descansar na eternidade. Então assim, esse homem ele obtém o mais valioso de todos os bens e leva consigo essas riquezas eternas além do túmulo. Ele é rico em graça nessa vida e na eternidade. Nós temos que ter essa consciência. E o melhor de tudo, quando nós acumulamos esses tesouros do céu, disso tudo que eu estou falando, nós jamais vamos perder tudo aquilo que nos foi concedido, aquilo que nós obtemos pela fé. Jamais. Ninguém pode tirar de nós essas coisas. Concluindo então, ansiedade é pecado? Eu falei lá no começo. Sim. Ter ansiedade é pecado? Não. Ué, agora deu tilt. Deixa eu explicar. Ter fome é pecado? Não. A gula é pecado? Sim. A gente está falando de uma intensidade. Então, a ansiedade demasiada, o viver ansioso, o andar pilhado, preocupado com o dia de amanhã demais, é pecado. Ter ansiedade, não. Porque Jesus em sua humanidade, pediu ao Pai, num momento bem terrível, ele pediu, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus. Lá em Lucas 22, para frente, fala disso. 22:42. Veja, Jesus, o perfeito, ele esteve em profunda angústia e agonia, diz o texto de Lucas 22:42, e ele estava orando intensamente antes do seu martírio, antes da sua dor, antes da sua morte, ao ponto de suar gotas de sangue. Ele estava ansioso, mas em sua perfeita obediência a Deus Pai, ele conclui a oração, dizendo, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Total confiança e entrega. Então, mesmo assim, pergunto de novo, é pecado ter ansiedade? Não. Nós pecamos quando fazemos das coisas dessa vida o nosso tesouro. Pecamos. E a grande questão do verso 34 é onde está o nosso tesouro. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Se ele estiver nas coisas dessa vida, então nós fazemos investimentos errados. E vamos viver ansiosos, de fato. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, nós buscaremos esse reino em primeiro lugar.
e vamos viver livres da ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Amém? Então, enquanto peregrinos nessa vida, irmãos, nosso maior tesouro, ou para ser bem contextualizado, a nossa vacina contra a ansiedade, são as benditas palavras de Jesus, quando ele disse no verso 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Amém. Eu sei que para alguns, muitas vezes a vida é só enfado. A vida é só tribulação. Nós vemos um tempo de muitas incertezas, mas o cristão tem a melhor certeza de todas. O nosso Pai, nosso Deus, cuida de nós, olha por nós, tem olhado por nós. Tem um texto lá de Coríntios que Paulo fala na iminência da morte. Aquele que nos livrou, continua nos livrando e vai nos livrar da morte. E essa é a certeza. Quando nós sabemos a quem pertencemos, isso é acumular tesouros nos céus, no reino dos céus. Senhor, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes, Pai, temos andado de cabeça baixa, olhando para as coisas dessa vida, as coisas às vezes que não dão certo, que fogem do nosso controle. Situações de relacionamento, decepções com pessoas, situações de negócios mal feitos. Pai, quando somos prejudicados, situações de saúde, Pai, debilitada, doença, coisas dessa vida. Somos bons em reclamar quando nos falta, quando é pouco, mas nos perdoa, porque muitas vezes, quando temos em abundância, nos esquecemos de agradecer, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos um coração igual ao de Cristo Jesus, Pai, fiel, inabalável, Pai, até o fim, confiante, dependentes, nós queremos ser obedientes na Tua palavra, Pai. Senhor, encontre em nós ousadia, intrepidez, mas acima de tudo, restaure em nós, como diz o salmista, a alegria da salvação, quando os dias são maus. Dá-nos, Senhor Deus, os olhos da esperança e do contentamento, que muitas vezes nós temos deixado de lado. Tem misericórdia de nós quando pecamos, quando andamos ansiosos demais, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos confiadamente diante do Senhor, com alegria, gratidão, sendo destemidos para louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.